apresentação. Perfeito. Tá. Então, vou abrir aqui o Chrome. Tá aqui. Então, se vocês puderem ir acompanhando aí, eu acho que fica melhor para a gente ir conversando também. Então, como que funciona essa coleta de dados do DataSUS? Eu, particularmente, gosto muito de dados secundários. Primeiro, que é um tipo de pesquisa que é importante para programação de ações em saúde. E, em segundo momento, a gente não tem que enfrentar o comitê humano, né? Não precisa passar por uma aprovação do comitê, que demora, a gente sabe que é 2, 3 meses para eles lerem nosso trabalho, voltarem, devolver, às vezes precisa ajustar alguma coisa. Nisso aí já demorou 3 meses. E esses dados aqui, se você pegar em um dia, você consegue fazer muita coisa. Esses dados, lembrando assim, o DataSUS, ele é uma plataforma de notificação do SUS, né, de algumas ocorrências. Só que muitas vezes esse site ele pode ser subnotificado. É um dos problemas, é um dos viés aí das pesquisas quando a gente usa dados secundários. Muitas vezes, quando precisa exatamente do dado bruto, 100%, né, correto, assim, para dizer, olha, não teve nenhum viés, a gente tem que pegar com a prefeitura, direto. Mas a gente sabe que também é um outro processo, é mais burocrático também, às vezes até eles liberarem os dados, então tem essa contrapartida. Já pelo Prof, data prof, licença, desculpa atrapalhar, mas a senhora não vai botar para gravar? gravando já, eu tô gravando com outro aplicativo. Ah, sim, desculpa. É porque o meu Google Meeting, ele não grava. E aí eu tô gravando pelo OBS, que é um outro programinha que grava. Daí ele vai, depois eu mando para vocês, tá? Então voltando, o DataSUS, ele é bom nessa medida, né, de dados, mas ele tem esse atraso das notificações, não é instantaneamente. Então, talvez a gente vai pegar dados hoje que são dados de 2024 ou de julho de 2025 para trás, sabe? Que demora um pouco para subir nessa plataforma. Então, eu entrei aqui no DataSUS, a gente roda lá para baixo e vai aqui nesse Tabnet. Lá no Tabnet é onde a gente vai pegar todos os dados. Então, aqui ele já fala, ó, disponibiliza informações que podem servir para subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomada de decisões baseada em evidências e elaboração de programas de ação em saúde. Então, aqui a gente vai ter dados de estatísticas vitais, mortalidade de nascimentos vivos, dados epidemiológicos, dados de internação. Então, a gente tem que olhar, pensar o que eu quero buscar, qual tipo de dado que eu quero buscar. Então, tá. Aí, aqui nesse Tabnet, ele é dividido em tópicos. E dentro desses tópicos tem subtópicos. Então, vamos primeiro ver aqui, ó, indicadores de saúde e pactuação. Dentro dos indicadores de pactuação, a gente tem as subdivisões. Então, eu quero saber indicadores e dados básicos. Tem aqui. Eu quero saber o rol das diretrizes e metas entre 2013 e 2015. Eu quero saber pactos de atenção básica. Eu clico aqui, tem os dados. Indicadores municipais também. Geralmente, a gente usa mais assistência em saúde e epidemiológicas. Então, aqui, dentro da assistência à saúde, a gente tem a produção hospitalar. Então, tudo que envolve a parte hospitalar, nível Brasil ou nível municipal, estadual ou municipal, eu consigo acessar por aqui, que a gente chama de SH. A produção ambulatorial também, então dados ambulatoriais, dados de consultas, qual foi a consulta mais predominante no Mato Grosso do Sul em via ambulatorial, então eu consigo acessar. Número de consultas de hanseníase, de gestantes, é tudo por aqui, tudo nível
ambulatorial. A imunização também, dá para a gente fazer um levantamento de quais vacinas foram aplicadas, quantas, qual é o perfil dessas pessoas que foram vacinadas, as cidades que mais vacinaram, qual vacina que teve maior número ou menor. E dados também da atenção básica, só que esses dados eles são até 2015. Então, geralmente a gente, né, para ser mais atual, a gente não usa isso. Mas para uma discussão, por exemplo, um trabalho, eu quero discutir dados anteriores e comparar com dados atuais, aí dá para aproveitar. Vigilância alimentar e nutricional. Então, às vezes acontece algum surto alimentar, alguma notificação, né, de surto, ou também nível de obesidade, desnutrição, tudo que envolve a parte nutricional, a gente consegue acompanhar pela vigilância alimentar e nutricional. Ademais, a gente tem aqui epidemiológicos, então tem aqui é o mais completo, a gente mais costuma usar. Então, morbidade hospitalar, casos de AIDS, hanseníase, tuberculose, doenças de agravo de notificação, notificação de caso de suspeita de... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Esquistossomose, aqui também, programa de controle, estado nutricional, que é o mesmo lá de cima, a gente pode, né, pregar por aqui também, estado nutricional, obesidade, desnutrição, perfil dessas crianças, então dá para fazer um levantamento. Questão de hipertensão e diabetes, como que está funcionando, né, essas consultas, qual que é a média da pressão arterial das pessoas, questão do câncer de colo de útero, o sistema de informação sobre câncer, né, o SISCAN, e o tempo até o início do tratamento. Então, esse com esse dá para ser associado. Então, tem vários dados bem legais. A questão das redes assistenciais também. Então, dá para fazer pesquisas até com assistência médica. Estatísticas vitais, que a gente acaba comparando. Então, nascidos vivos, mortalidade, câncer. Então, é sempre importante a gente dar uma olhadinha depois nesses dados também. A questão de demografias, questões demográficas e socioeconômicas, então população residente, mesmo a gente tendo o IBGE, né, a gente também tem aqui, que pode ser consultado, a educação, trabalho e renda, produção interno bruto, saneamento. Inquéritos e pesquisas aqui também, então pesquisa nacional de saúde, pesquisa de amostras de domicílio, alguns questionários, Vigitel, então vigilância de fatores de risco e proteção de doenças, vigilância de violências e acidentes, doenças não transmissíveis, inquéritos de saúde bucal, inquérito nacional de esquistossomose, geomintoses, quando se faziam muitas pesquisas em relação a esses inquéritos. Inquérito é quando a gente pega o dado e vai para o laboratório, faz a pesquisa de amostras, seja ela fezes, sangue. Quase não está sendo feito isso mais, né? Porque a gente tem muita tecnologia também. Aí aqui outras informações, então recursos federais, valores aprovados, guias de autorização de pagamento, e aqui algumas estatísticas que não é o nosso caso, né? Não é o nosso interesse. Então, a gente, para procurar sobre os dados, que é o trabalho, né, da toxoplasmose, a gente tem que lembrar que a toxoplasmose gestacional e congênita, elas são de notificação compulsória. Então, aqui, ó, doenças e agravos de notificação. A gente tem um dado de 2001 a 2006 e doenças e agravos de notificação de 2007 em diante, que é o nosso interesse. Então, a gente clica, ele vai nos dar aqui quais são as doenças de agravo de notificação entre 2007 e em diante. Tá. Dentre essas, é a página que eu mais gosto de trabalhar. Então, a gente tem aqui acidentes de trabalho, acidentes por animais peçonhentos, exposição de material biológico, atendimento antirrábico humano, alguns casos de botulismo, câncer relacionado ao trabalho, alguns casos notificados sobre cólera, coqueluche, algumas dermatoses, então problemas de pele relacionados ao trabalho,
dengue, difteria, doença de Chagas na fase aguda, porque a fase crônica não é de notificação, só a fase aguda. Doenças exantemais, então que dão exantemas, esquistossomose, febre amarela, então tem diversas opções aqui. Se for fazer um de cada aqui, dá um trabalho, cada um dá um trabalho. Então, o que a gente mais usa na saúde da mulher acaba sendo sífilis, né, que é a adquirida, que pode ser em homens ou mulheres. No caso da sífilis congênita e gestantes, que é de notificação. E mais recentemente, eles disponibilizaram a toxoplasmose gestacional e congênita. Esses dados não eram disponíveis para acessar pelo DataSUS. Isso aqui, se não me engano, começou a ser disponível em 2021. Então, a gente consegue acessar esses dados super recente. Antigamente, a gente tinha que entrar em contato com o Ministério da Saúde, mandar um ofício pedindo, porque esses dados não eram públicos, eram somente de retenção do Ministério. Bom, então vou começar aqui pela toxoplasmose gestacional, porque a gente começa pela gestante, depois a gente passa, né, para o bebê. Então, o que a gente pode clicar aqui? Toxoplasmose gestacional. Ele vai dar a opção para a gente selecionar a abrangência geográfica. E aqui eu vou selecionar o estado que eu quero. Ah, mas eu quero pegar de todos os estados do Brasil. Tá aqui, ó, Brasil por região, unidade federativa e municípios. Ah, mas eu quero pegar do Mato Grosso do Sul. Tem aqui também, tá? O que vocês querem fazer? Qual que vocês gostariam de ver? Do estado, do Brasil, alguma região específica? Isso é do estado mesmo. Do estado, É. tá? Então, é só clicar, ele tá carregando. Aí, perfeito. Vai abrir essa página. Aqui ele vai falar, então, os dados que a gente quer, o período e a seleção que a gente tem para escolher. Tá bem. Então, vamos primeiro pegar aqui ano de notificação. Tá vendo que ele fica uma barrinha cinza quando a gente seleciona? Então, eu quero semana epidemiológica. Tá aqui, ó, ele fica cinza a seleção que eu escolhi. Então, a primeira coisa que a gente faz é ano. Então, para saber quantos casos eu tive de 2019 até hoje, dá para fazer esse levantamento. Então, vamos lá, ano de notificação, e aí aqui a gente pode colocar não ativa, porque daí ele não vai selecionar nenhuma, tá? Ou pode colocar, deixa sem selecionar, mas geralmente ele já vem assim, pode deixar não ativo. Então, ano de notificação na linha, na coluna. Então, vou colocar nos últimos 5 anos, de 2020 para cá, tá? Isso daqui ele tá pegando no estado inteiro. Então, eu selecionei aqui os anos que eu quero. Eu deixei de fora 2019. Aí, a gente vem aqui embaixo. Ó, aqui ele vai me dar uma tabela de forma online, tá? Tem a opção aqui de texto, coluna, mas geralmente eu só deixo selecionado isso daqui. Aqui embaixo ele fala assim, ó, que o período disponível ou o período correspondem aos anos de notificação dos casos. Dados de 2019 e 2020 foram atualizados dia 3 de 3 de 2023. O último dado atualizado, ó, tá dizendo aqui, ó, dados de 2023 a 2025 do sistema foram atualizados em 25 de 3 de 2025, sujeitos à revisão. Igual eu falei para vocês, acaba sendo um pouco atrasado. Então, esses dados acabam a gente não tendo do período último mês, por exemplo, dezembro de 2025, a gente não vai ter. Né? Então, ele fala aqui o período que ele foi atualizado. Então, a gente coloca mostrar, ele já automaticamente vai abrir uma tela. Então, aqui ele me mostra total primeiro, 897 casos notificados nos últimos 5 anos. Então, ele pegou de 2020 a 2025. Então, a gente faz assim. Tem a opção, né? Eu, geralmente, não gosto de ficar baixando o Excel para não ficar ocupando muita... não baixando muita memória no meu computador.
Mas dá para copiar, fazer isso daqui, ele vai baixar um Excel. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, então, baixou um Excel. Com os dados, tá? Então, aqui ele vai falar já o período, o ano, total. Fica mais organizado? Fica. Só que o que acontece? A gente não vai ver só ano. A gente vai ver outros dados também. Então, o que eu acabo fazendo? Eu vou lá na minha tela e copio. Então, eu coloco o ano de notificação, seleciono tudo, Ctrl C, vem aqui no Excel, Ctrl V. Aí a gente tem que ir tirando as linhas, né, que a gente acaba não usando. Então, aqui eu vou excluir esses dados que não me interessam. E aqui já temos aqui, ó, os dados. Total em cima e os anos. Tá. Ah, mas agora a gente vai ver. Então, a gente viu já ano, ok. Fecha essa página. Volto lá. Vamos ver agora faixa etária. Tá. A faixa etária, a gente pode vir aqui e abrir essa aba da faixa etária. Por quê? Eu não quero, eu vou querer somente mulheres na idade fértil. Então, mulheres na idade fértil, a gente coloca ali entre 15 e 19 anos, 20 a 39 anos. Isso tem que ser especificado na metodologia também. Então, foi considerado mulheres na idade fértil, que foram gestantes, né? Entre 15 e 19 anos e 20 e 39 anos. Ah, mas eu quero dar de todos os anos, né? Não quero, eu vou querer pegar de todas as idades. Tá, mas a gente está falando de gestantes, né? Não vai ter uma pessoa gestante menor de 1 ano, nem de 1 a 4 anos. Então, a gente pode selecionar aqui, vou selecionar até 80, então. De 5 a 9 até 80 anos e mais. Vamos ver o que ele vai me dar. Não ativa, faixa etária. Vamos lá. Então, aqui, ó, ele já me deu, ó, os casos, as idades. Então, a gente até pode colocar, selecionar tudo, mas ele vai mostrar os dados, né, que tem aqui disponível, tá? Então, mais uma vez, faixa etária, seleciono tudo. Ctrl C, vou lá no meu Excel, Ctrl V. A gente exclui essa parte de escrita aqui, que não é do nosso interesse, a gente só quer números. Faixa etária, todos os casos. Se eu somar, ó, observem isso, isso aqui tem que bater sempre. O total tem que ser igual para todos, tá? Então, 897 casos, que foi de 2020 a 2025? Sim. Do outro, já a faixa etária, a gente tem 897. Então, tá certo. Batendo com o número notificado. Vamos voltar lá agora. Então, a gente já viu faixa etária. Agora, a gente vai ver... Deixa eu ver se ele tem a raça aqui desse lado. Tá. Aqui, ele não... Eu acho que ele não deu a opção raça. Só no lado da coluna. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui. Pode colocar ano de notificação. E raça. Então, ele vai dividir por ano as raças que a pessoa autodeclarada, tá? Deixa eu ver se tem outra opção. Pode ser ano mesmo. Ano e raça. Então, se é a raça que eu tô procurando, eu posso vir aqui nessa aba e todas as categorias, se eu quiser, ou se eu quiser observar, eu só quero ver a raça indígena.
Posso colocar aqui, ele vai me dar. Vou mostrar para vocês. Lembrando que o ano tá 2025, 2020. Se eu quiser só de um ano todos esses dados, eu só seleciono o ano que eu quero, tá? Então, aqui, raça indígena. Vou mostrar. Então, lembrando, aqui aconteceu uma coisa interessante. Lembra que a gente selecionou a faixa etária de 5 a 9 até 80 anos? Eu esqueci de tirar agora. Então, interessante a gente sempre desmarcar. Volto lá, ó, porque ficou selecionado. Então, eu volto lá e coloco em todas as categorias. Sempre que eu terminar de buscar um dado, eu volto e coloco em todas as categorias. Então, agora eu vou de novo, em raça, indígenas, mostrar. Aqui. Então, aqui ele me deu 53 casos de notificações que foram indígenas, tá? Dá pra gente copiar. Todos os dados que forem sendo coletados, é importante colocar no Excel. Então, ó, raça, lembra que a gente selecionou o indígena e o período, tá? Então, aqui eu excluo o escrito que não me interessa. E aqui eu tenho a opção raça indígena. Ah, mas eu não quero só o indígena, eu quero todos, para saber qual que é a predominância. Eu venho aqui e coloco todas as categorias. Então, agora eu vou mostrar para vocês com todas as categorias. Então, fica uma tabela bem grandona. É legal essa tabela, eu vou mostrar para vocês também. Então, todas. Ó, lembrando mais uma vez que o dado, ele tem que ser compatível ao total, né? Quando eu tenho envolvo todas as pesquisas, o dado tem que ser o mesmo. O total tem que ser igual. Aqui, a gente tem um dado importante, que é o ignorado ou branco. Por que que tem ignorado ou branco? Porque as pessoas, quando vão preencher a ficha de notificação, ou colocam, não marcam, não perguntam, ou a pessoa não sabe dizer, né? Não fala o que se considera, tá? Ou até mesmo o profissional que não perguntou, não preenche, tá? Então, a gente tem esse viés também. Uma coisa importante, vocês estão vendo esses pontinhos aqui, ó. Deixa eu aumentar. Ó, esses pontinhos aqui significa zero. Então, a gente tem que substituir. Todos esses pontos aqui, depois na hora que a gente vai fazer os mapas, é importante. Então, não pode ter pontinho, tem que ser zero. Então, lembrando, né, que a gente tem o ignorado e branco, mas o total sempre está compatível aqui com os que a gente viu lá em cima, tá? Ok. Sexo, a gente só vai ter mulheres, né? Classificação, também é importante. Ah, mas eu quero saber se esse caso foi realmente confirmado ou descartado. Porque assim, eu posso pegar uma gestante na minha unidade e fazer a notificação dela porque ela está com caso suspeito. Nesse caso suspeito, ela tem dois caminhos: ou confirmar ou descartar. Então, por isso que há a parte da classificação. Então, a gente pode ver aqui o ano de notificação com a classificação. Então, aqui na classificação, se vocês verem aqui embaixo, ó, tem a opção confirmado, descartado ou inconclusivo, que também pode acontecer. E mais uma vez, o caso ignorado e branco, que pode aparecer alguns casos que não teve a classificação. Então, sempre importante, quando vai selecionar, colocar todas as categorias. Então, vamos lá, mostrar. Então, vamos rever. Ano de notificação na linha, na coluna a classificação e no ano 2020 a 2025.
Lembrando que em 2025 ele avisou que foi até março. Então, mostrar. Então, olha lá. Se a gente fosse olhar total, né? 819 casos foram confirmados que teve a infecção na gestação. Mas, por outro lado, a gente tem 55 que são inconclusivos. Então, também é importante esse dado. Aí a gente lembra que copiar, né? Todos os casos aqui, ó, todos os casos de classificação. Porque depois a gente se perde de tanta tabela que vira, tem que sempre anotar. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, eu não coloquei esse título, né? Então, deixa eu arrumar aqui primeiro. Então, aqui a gente sempre tem que colocar o título. Eu coloquei raça aqui. Senão a gente se perde. Raça. Aqui, ó, casos de classificação. Então, apago essa parte que eu não vou usar. E vou usar só essa parte, né, das notificações. Se vocês quiserem saber por ano, tem a opção também. Ah, mas eu quero saber só o total desses casos de 897. Quantos que foram confirmados? 819. Então, pode ser também, não, né? Dependendo do estudo, não precisa colocar por ano, somente o total. Então, mais uma vez, né? Os pontinhos têm que ser substituídos por zero. Ok. Opa. Fecho. Já vimos, já vimos. E a evolução. Então, a gente tem a evolução. Vamos ver o que ele dá de evolução pra gente. A evolução ele fala cura, óbito pelo agravo de notificação, óbito por outra causa e óbito indefinido, que está em investigação. E também os dados ignorados e brancos. Quando a gente fala de toxoplasmose, a gente tem que lembrar que essa doença não tem cura, mas a gente usa essa nomenclatura aqui pelo sistema para dizer que não teve óbito, né? Pode ser que tenha tido a transmissão congênita, passou da mãe para o bebê? Pode ser, mas ele não fala aqui, tá? Então, o que a gente fala? Só consta como cura, que essa mulher, essa gestante não morreu, e óbito pelo agravo. Então, tem a opção, tem a possibilidade, né, dessa mulher ter tido uma infecção generalizada e veio a óbito por conta da infecção, tá? E aí as outras causas que a gente pode colocar em investigação ou, né, por outra causa, que não foi toxoplasmose gestacional, ou que ainda não está definido. Então, a gente coloca todas as categorias, mostrar. Ó, teve dois casos, um caso só, de óbito pelo agravo notificado, que foi notificado dessa forma. Então, as demais, ó, cura ou 362. Por que 360, um número tão alto de ignorados ou brancos? Porque essas mulheres, geralmente, elas têm o acompanhamento, mas esse acompanhamento, ele não finaliza. Ele fica uma ficha de notificação em aberta. Porque a mulher faz o acompanhamento na unidade básica, mas ela tem que ser encaminhada para atenção especializada, que é a atenção secundária. E aí, na atenção secundária, não comunica com a atenção primária. E aí fica aquela confusão, que também é um dos problemas de saúde que a gente enfrenta, né? Que é a contrarreferência. Então, é importante esse dado aqui, um número bem considerável, né? 362 casos que não sabem o desfecho. Então, a gente copia para depois fazer o levantamento. Então, mais uma vez a gente exclui. Então, aqui, notificação. Desfecho dos casos.
Bom, acho que a gente já pegou tudo. Deixa eu ver o critério. Ah, tá. Esse critério, geralmente a gente usa laboratorial e clínico, tá? Então, a gente vê aqui, vamos ver novamente, vou colocar todas as categorias para a gente mostrar. Opa! Ah, tem que mudar lá em cima também, né? Não mudei critérios aqui. Mostrar. Então, lá. Laboratório e clínico epidemiológico, tá? Então, mas a maioria a gente usa laboratório. Quando é ignorado ou branco e que não sabe qual metodologia que foi usada para fazer o diagnóstico. Mas o total está correto, 897 casos. Então, isso é bom, mostra que os dados estão bem confiáveis. Pronto. Então, agora a gente pode começar a fazer nossas brincadeiras com os números. Eu vou mostrar para vocês, já que a gente pegou do Mato Grosso do Sul, aqui eu não vou conseguir mostrar esses casos por município. Eu teria que pegar os dados nível Brasil para ver os municípios, tá? Daí fica um pouquinho mais detalhado, eu vou mostrar para vocês depois. Então, aqui a gente pegou os dados, né? Selecionou o estado. Eu nunca vou usar, para fazer os meus dados, meus gráficos, eu não vou usar o total, porque o total vai ser sempre maior. Então, eu seleciono aqui a coluna 1 com a coluna 2 e venho em inserir. Aí você vai em gráficos recomendados, ele vai me mostrar o ano, ele já me dá o gráfico, tá? Então, aqui a gente já vê que 2024 foi um ano, né, de maior notificação, que já, ó, tá bem aqui, tá? Mostrando 234 casos em 2024. Por quê? Em 2024 a gente tem um ano inteiro. Deu tempo deles atualizarem, né? 2025 eu tenho só até março, eu tenho 3 meses só de 2025 notificados. Então, nesse caso, não é interessante a gente pegar um dado que não tem o ano completo. Então, a gente acaba desconsiderando, tá? Então, pode até tirar esse dado daqui, porque para nós não vai ser interessante. É bom ter o dado do ano completo. Aí, vocês podem brincar com esse gráfico. Então, eu quero tirar essas linhas de trás, que a gente chama de linha de grade. Só de selecionar. Eu quero tirar o título ali em cima. Não vou tirar. Eu quero colocar os dados. Esses dados que estão aqui na tabela, eu quero colocar aqui em cima deles. Então, a gente coloca rótulos de dados. Eu quero colocar legenda. Porque às vezes alguns gráficos a gente tem que usar legenda, muda de cor também, pode fazer isso. Então, a gente coloca aqui legenda. Tá? Então, um modelinho. A mesma coisa para a faixa etária. O que acontece? Geralmente, a faixa etária a gente pode juntar, eu quero fazer um dado de 10 a 19 anos. Então, aqui ele até mudou para número. Opa. Acho que é 10 a 14 aqui. 10 a 14. Não vai deixar mudar. Tá, 10 a 14 anos. Mas eu quero fazer um dado de 10 a 19. É só somar. 117, 177 mais 18. E aí muda a descrição, tá? A princípio, vou manter assim. Então, a gente vai lá de novo, inserir gráficos recomendados. Eu quero um gráfico de pizza.
Ah, não, eu quero um gráfico de barras. Ele dá a opção, tá? Já adianto que algumas revistas não gostam de figuras. E aí a gente acaba fazendo esses dados aqui tudo em uma tabela só. Faz uma tabela com os dados epidemiológicos, descritivos ali, né? Junto com um embaixo do outro, tá? É importante também, quando forem colocar esses dados, esses números, colocar em percentual. Então, a gente faz um percentual. Então, a gente coloca a fórmula, 897 é 100%, 18, a gente coloca, né, o número, vezes 100, dividido por 897. Ele já me dá o percentual. Não precisa nem fazer continha na calculadora. Uma casa decimal, pode ser. E aí ele já me dá o percentual da idade dessas pessoas. Então, 76,6% das mulheres estavam entre 20 e 39 anos. A mesma coisa aqui o indígena, não precisa fazer. Vamos ver esse daqui. Inserir gráficos. Ó, o que acontece? Esse gráfico, ele vai ficar bem poluído, mas vou mostrar para vocês. Por que ele fica bem poluído? Porque ele dividiu por ano cada cor. Então, se vocês querem fazer um gráfico de raça por ano, ele vai ficar assim. Tudo bem, não tem problema. Mostrando cada ano uma cor, tá? Geralmente, a gente não faz esses gráficos assim de raça e cor. Coloca direto na tabela. Ou, se porventura quiser ainda fazer o gráfico, né? A imagem, aí pode usar o número total. Então, a gente seleciona os dados, gráfico, porque daí você já vai estar falando na metodologia que foi usado os números de 2020 a 2025. Então, ele vai somar para vocês isso e já vai dar um gráfico. Então, ele visivelmente é melhor, com certeza. Ah, eu quero apresentar em um trabalho, eu quero apresentar em um folder, né, um banner. É legal colocar figura. Mas em trabalhos escritos, relatórios, o pessoal prefere tabelas. Então, aqui a gente vê que a raça branca e parda foram predominantes nesses 5 anos. E ainda continua tendo, né, um percentual aqui de ignorados. Mais uma vez, dá para a gente fazer o percentual. Então, a gente faz a fórmula igual o número vezes 100, dividido, 100 de 100%, né? Dividido pelo total, 897. Daí a gente puxa. Então, 3,23 corresponde ao ignorado e branco. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui já é em percentual. Como que a gente faz geralmente? Coloca o número bruto e, entre parênteses, o 3,2 ali, por exemplo, né? Que é na tabela. Opa! A tabela a gente faz desse jeito, número bruto e, entre parênteses, o percentual. E aí a gente vai fazendo esse jogo aí, né? De números e contas. O que a gente chama? Esses dados não são estatísticos. Ah, é um trabalho quantitativo. Não é um trabalho quantitativo, porque eu não apliquei estatística. Eu estou fazendo a descrição dos dados. Então, é um trabalho
é quantitativo com descrição dos dados, não estatístico, tá? A classificação, então a gente pode fazer a mesma coisa. Ah, eu quero saber quantos casos que foram confirmados por ano. Tá, por ano você tem aqui. Ah, mas eu quero saber um total, do total. Então, como que fica esse gráfico? Vamos inserir lá o gráfico. Então, nos 5 anos, a gente tem, né, esses números, rótulos de dados. Pode colocar ele em número. Ah, mas eu não quero colocar em número, eu quero colocar em porcentagem. Tá bom. A gente coloca em porcentagem. Eu acho que meu meeting vai encerrar, é isso? Ah, isso dá para fazer 1 hora. Tá, qualquer coisa eu abro outro meeting, daí a gente termina depois. Deixa eu só terminar essa aqui. A confirmação total. Aqui, então, gráfico, era a porcentagem que eu ia fazer. Então, percentual. Então, percentual vezes 100 dividido por 897. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu gosto de deixar uma casa só decimal, depois da vírgula. E aqui, então, a gente faz pelo percentual também. Então, inserir gráficos recomendados. Ele dá a mesma coisa, é só por, né, às vezes, por conta de números, tá? Então, a gente coloca o rótulo, pode colocar o número. Daí, só descrever esses dados, né? Dados de percentual. Deixa eu salvar. Eu vou mandar para vocês, então, outro link, só para eu poder mostrar como que faz a parte dos mapas, tá? É bem tranquilo também. Fernanda, se precisar, eu crio um link para vocês, tá? Ah, pode ser também.